Gente, é complicado, né? A gente botar um filho hoje no mundo tá muito complicado. Porque, como tem um ditado, né? Eu ouvi isso de uma amiga minha, que ela disse assim: mamãe sempre falava que a gente cria filho pro mundo. Aí eu fiquei me perguntando: poxa, como foi? Por que uma mãe chegou para uma filha e falou isso, né? Mas hoje, né, eu vejo que realmente é verdade. A gente cria nossos filhos pro mundo, né? Porque quando tá pequeno, tá do nosso jeito. A gente faz o que a gente quer, a gente manda, eles obedecem, né? Mas quando cresce, é complicado. Então, o que é que eu digo? Colocar um filho hoje no mundo tá difícil, muito difícil. Tem que ter pulso firme para colocar um filho hoje no mundo. Porque eles ficam adolescentes, eles começam a namorar, né? E eles se acham dono da razão. E quando a gente, pais, né, falam o que é certo e o que é errado, eles não querem saber, eles não dão ouvido, né? E simplesmente, o que é que acontece? Amanhã depois, eles quebram a cara. E volta para onde? Volta para dentro da casa dos pais, não é isso? Porque casa de amigo, não ache eles que vão achar, você é da casa de minha mãe, você é da casa de meu pai, achando que amigos vão acolher na sua casa. Não vai não. Não vai não. Então, o que é que eu digo? Eu tenho uma filha, né? E ela completou 18 anos, agora 11 de janeiro. E infelizmente ela, né, começou a namorar, teve uma escolha com uma pessoa que não fui a favor, né? Porque não é uma pessoa é, direita, entre aspas. E eu cheguei para ela, conversei com minha filha, né? Que eu quero o bem dela. Eu quero o bem. A gente quer o melhor, a gente pais quer o melhor para os filhos. E os filhos não reconhecem de forma alguma, né? Não reconhece. E não reconhece. E o que é que acontece? Eu aceitei, por muita briga, que ela começou a me desafiar, começou com a rebeldia pra cima de mim, começou a me desobedecer, começou a sair de casa, chegar a hora que quer. E ela é uma pessoa, tipo assim, muito ousada. Ela, né? Ousada que eu quero dizer, tem filho que a mãe fala, os pais falam, e eles, né? Cala a boca. E a minha filha não, simplesmente ela debate mesmo comigo. Ela debate mesmo comigo. Então, o que é que acontece? É, pelo fato de eu brigar pela pessoa que não era uma pessoa direita, se chateou e infelizmente, né, saiu de casa, foi pra casa do tio e o tio apoiou, né? Que se ele fosse um tio mesmo, de verdade, ele chegava e dizia, né, não, fulana, fique na sua casa, volte pra sua casa, obedeça a sua mãe, porque independente de qualquer coisa, mãe é mãe, pai é pai e nada melhor do que a nossa casa, né? Foi. E aí fui atrás dela, conversei no dia do aniversário dela, que eu ia fazer uma brincadeira pra ela. A gente ia no rodízio, na pizzaria, ia sair, ia dar um dia a ela, né? Que era o aniversário dela. E infelizmente não teve conversa, não teve jeito, né? E ela tá do jeito que ela quer, na casa do tio e na rua, né? E eu fiquei muito magoada, muito triste, como eu tô ainda triste, estou magoada, sabe? Porque eu fui uma mãe, eu criei meus filhos sem pai, né? Meus dois filhos, eu tenho dois, um casal, uma menina de 17 e um menino de 11. E eu criei meus filhos sem pai. Eu fui mãe, pai, eu sou guerreira, né? Porque eu já passei por tanta coisa para criar meus filhos e já passei por muita coisa. E hoje, né, ela com 17, com 18 anos, era pra ela, né, fazer ao contrário, tá do meu lado, me apoiando. Mas a gente juntas, né? Infelizmente, né? Aí eu tive minha adolescência. Meu pai era muito rígido, muito, muito, muito rígido. Minha mãe também.
E nem por isso eu desobedeci meu pai, nem por isso eu desobedeci minha mãe, e nem por isso eu saí de casa. Fiquei ali comendo regradinho, meu pai brigando, meu pai falando que não aceita isso, que aquilo. E eu fiz o quê? Eu vou trabalhar, eu vou sair de casa, eu vou ter o meu canto, eu vou ter a minha independência. Mas eu fui trabalhar para sair de casa. Como hoje eu tô até aqui, guerreando para ser alguém na vida. E ela não, mas assim, resumindo, né? Eu sei que um dia ela vai se arrepender e vai voltar para casa, entendeu? Porque o lugar de filho, né? Não é na casa de ninguém, não é na casa de vó, não é na casa de irmão, não é na casa de tio, não é na casa de primo. A não ser que case e vai viver sua vida, aí sim, né? E é complicado. Aí muitos dizem assim, ah, mas foi tua criação. Não foi minha criação, sabe por quê? Eu saía para trabalhar, né? E, quer dizer, eu criei meus filhos preso dentro de casa, não foi criado na rua, nem ele, nem Rodrigo. Não foi criado na rua, foi criado dentro de casa. Então dizia assim, ah, foi tua criação. Não foi minha criação, porque eu não criei ela solta, entendeu? Daniela nunca foi uma menina de eu deixar dormir na casa de ninguém. Nunca, das amigas. Eu dizia assim a ela, ó, traga suas amigas para dormir em casa. Eu gostava que ela trouxesse as amizades dela para dentro de casa do que ela ir para casa dos amigos. Entendeu? Para evitar. Então, a Daniela foi uma menina criada dentro de casa, não foi criada solta, nunca deixei ela dormir fora, a não ser na casa de minha mãe, na casa das tias. E aí dizia assim, ah, foi tua criação? Não foi minha criação, não. Não foi minha criação, não, porque eu criei super bem, entendeu? E eu tô triste, né, com tudo isso que tá acontecendo. Tô muito triste. Às vezes o coração aperta, vem lágrimas nos olhos, dá vontade de chorar. Mas eu, sabe, eu converso com Deus e digo a Ele todos os dias que a minha vida e a vida dos meus filhos está na mão dele, né? Que só Ele sabe de todas as coisas, o que é o melhor para mim e o que é o melhor para ela. Tá nas mãos de Deus, eu não posso mais fazer nada. Eu não vou atrás dela para bater nela, não vou... Eu não posso fazer mais nada, porque ela já é maior... Minha mãe falou que 18 anos não é maior de idade. Realmente, 18 anos não é maior de idade, né? Mas está no queixão dizendo que já é maior de idade. Então, infelizmente, né, fazer o quê? Se fosse menor ainda, né, poderia ir aonde ela tá, bater, apesar que bater não vai resolver, conversar, porque eu já conversei. Eu falo assim, bater, vocês falam, ah, mas você é uma mãe que bate, você é uma mãe ignorante, você é uma mãe que não sabe criar. Eu falo bater, o jeito de falar. Eu poderia ir atrás dela, ou dar uma surra, ou sentar para conversar, né? Porque tudo tem que ter diálogo. Mas, entendeu? É complicado, gente. Ela foi uma menina criada que eu nunca toquei o dedo. Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca. Sabe por quê? Porque não foi essa criação que eu tive. Meu pai sentava, ele conversava. Ele até ameaçava que ia bater, como eu faço. Mas nunca toquei o dedo nos meus filhos. Aí hoje a pessoa que eu convivo diz assim pra mim, ah, mas você tem que dar uma surra, você tem que bater, que para educar. Eu digo, bater não adianta, bater não educa ninguém. Eu sou de conversar. Eu sento, eu converso, eu converso, eu converso. Mas, gente, não tem jeito. Enfim, resumindo, né? Completou 18 anos, fiquei muito triste que eu fui até a ela, que eu ia levar ela num rodízio, numa pizzaria, a gente ia sair, ia comprar um bolinho. Mas eu fui conversar com ela para ela voltar para casa. Mas, infelizmente, ela me deu as costas e saiu. Então, assim, é muito triste para uma mãe. Eu tenho 36 anos. 36 anos. E eu batalhei danado, viu? Pra criar 2 filhos. Imagine aí, mãe solteira, criar 2 filhos sem pai. E eu ter que trabalhar, e eu ter que tomar conta de casa, e eu ficar preocupada com eles na escola, e eu ficar preocupada que eles tinham que chegar em casa e eu tava no trabalho. Porque assim, eu trabalhava, meus filhos de manhã, estudava de manhã. Eu acordava, aí levava eles para a escola, eu pagava um carro para buscar eles, deixava em casa, eu conversava com o rapaz que eu pagava, que era o motorista do carro, né, escolar.
ó, fulano, tal hora, Daniele chega a tal hora da escola, você pega Rodrigo e tudo direitinho. Eu chegava em casa, eu tava toda hora ligando. Sempre tinha um vizinho que eu pedia pra passar o olho, entendeu? Então não foi independente de eu sair para trabalhar, nunca foi criada só, nunca não foi criada passando necessidade, nunca passou necessidade. Então assim, eu fiz o que eu pude, sabe? Eu fiz o que eu pude. Então hoje eu tenho um filho de 11 anos, né? É um menino super inteligente, como o Daniel também. E eu, como eu converso com minha mãe e com as outras pessoas, eu vou me preocupar agora, né? Que o Daniel já é um adolescente, não tem mais jeito. Mas eu digo assim, não me ouve, não quer saber de conversa, né? Porque tá na adolescência e na adolescência os adolescentes querem fazer o que quer. Aí eu disse, vou me preocupar com o Rodrigo. Ele tá de férias, tá na casa de minha mãe, passeando. Quando chegar, vai pra escola, vou pagar um reforço, vou ver um curso para ele, para ocupar a mente dele. E assim, se amanhã também me der dor de cabeça, não foi minha criação. 2 filhos que eu tive, não foi minha criação, gente. Não foi minha criação. Eu deixei, gente, de viver. Eu deixei de curtir. Eu deixei de viajar. Eu deixei de... Praticamente a minha vida parou. Por quê? Porque eu criei meus filhos sem pai, fui mãe solteira. Então, assim, eu não tive ninguém do meu lado, entre aspas, para me apoiar. Sabe? Eu saía para trabalhar, minha mãe olhava meus filhos, mas minha mãe dizia: eu vou olhar para você trabalhar, mas para você sair não. Entendeu? E hoje, né? Eu disse assim, minha filha já tá uma moça, meu filho também, já daqui a um dia já tá um rapazinho, 11 anos. Eu falei, passei aquele sufoco todo lá atrás. E olha só que a forma que minha filha retribui. Entendeu? E é complicado, gente. Aí vocês me perguntam se eu quero ter outro filho. Eu não tomo remédio, eu não sou ligada, mas não quero. Não quero. Que é difícil ter um filho, botar um filho no mundo hoje. Os filhos de hoje não é os filhos de antigamente, que obedecia a mãe, obedecia a pai. E eu tô muito triste com a atitude de minha filha. Mas enfim, tá nas mãos de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. E eu tô aqui. Triste, mas tô de pé.